Você já ouviu falar em combustão humana espontânea? Bom, este fenômeno bem esquisito e que intriga pessoas pelo mundo todo já vem sendo investigado por cientistas há vários anos. Se você não sabe o que é, eu vou explicar um pouco mais. Esse tipo de combustão acontece aparentemente de forma espontânea, ou seja, o corpo das pessoas começa a pegar fogo sozinho. E o mais estranho de tudo, na maioria dos casos, os objetos em volta nem são atingidos. Você achou isso bizarro? Pois é, não para por aí. Essas histórias foram divulgadas em diversos sites e jornais pelo mundo. Não sabemos ao certo até que ponto são reais ou o que a mídia tem escondido de nós. Nós separamos para você uma lista de 8 casos chocantes de combustão humana espontânea. Número 1. Homem vira cinzas. Um havaiano de 78 anos de idade morreu em casa de maneira muito bizarra. Ele, que era paraplégico e vivia em uma cadeira de rodas, estava em casa quando, de repente, chamas começaram a surgir do seu estômago, se espalhando em todas as direções do local. Ele virou cinzas em questão de minutos. Dá para você acreditar nisso? Uma vizinha desse senhor, Virginia Cadet, tentou ajudar, mas chegou tarde demais. Ela ligou para os bombeiros e cerca de 15 minutos depois, tudo o que restou da cena foram os pés do homem. O restante do seu corpo e a cadeira de rodas viraram cinzas. Nenhum outro objeto da sala em que ele estava foi atingido. Número 2. Brasileira pega fogo. Este incidente, que aconteceu em dezembro de 2007, ainda não tem nenhuma explicação plausível. A pouca divulgação e os relatos distorcidos deixam o caso ainda mais misterioso. Várias testemunhas, incluindo a própria polícia que viram a jovem pegar fogo em segundos, disseram que todo o rosto, braços e parte superior do tronco da mulher foram queimados, deixando a jovem irreconhecível. Ela também sofreu queimaduras graves nas pernas. Um fato bastante curioso dessa história é que as roupas da jovem não ficaram tão afetadas, como se o fogo estivesse saindo de dentro para fora. Alguns rumores indicam que a jovem estava no lugar errado, no momento errado, e acabou sendo atingida por uma espécie de raio-bola. Para outros, a mulher tinha sido incinerada como parte de um ritual de uma gangue, mas também não há nada confirmado. Número 3. Bebê pega fogo 4 vezes. Um bebê explodiu em chamas 4 vezes em seus 3 primeiros meses de vida. Segundo relatos, essa criança indiana sofreu o fenômeno pela primeira vez com 9 dias de nascido. Segundo o médico que atendeu a criança, o bebê liberava através de seus poros gases combustíveis que para ele poderiam ter ocasionado a combustão. Como dica, o doutor alertou os pais que não deixassem o menino próximo a objetos inflamáveis, mas não garantiu que ele estaria a salvo para sempre. Número 4. Homem sobrevive a 2 combustões. Outro caso de combustão de dentro para fora aconteceu em 1985, quando o americano Frank Baker pegou fogo em uma viagem de pesca com seu amigo Petey Willie. Ele explodiu de repente enquanto estava sentado em seu sofá. Pete conseguiu acabar com as chamas e Frank saiu são e salvo do local. O médico que atendeu o senhor também não entendeu os motivos do incidente. Se o relato dos dois for verdadeiro, Baker pode ser considerado uma das únicas vítimas de combustão espontânea que conseguiram sobreviver, enfim. Número 5. Alemã explode em banco de parque. Em novembro de 2015, uma mulher na Alemanha morreu após explodir em chamas enquanto estava sentada num banco de um parque. Ela, que era bem conhecida no local em que morava, começou a pegar fogo de repente. E o mais bizarro, não tinha nenhuma fonte para indicar de onde veio o fogo, mesmo após as investigações. Número 6. Homem dorme enquanto pega fogo. Um vídeo muito estranho tornou-se viral na internet no início deste ano. Nas imagens, um homem bem parecido com um mendigo estava deitado em uma rua na Sérvia, enquanto seu abdômen pegava fogo. Ao ser abordado por outro observador preocupado, o homem ainda em chamas
pede que o senhor se afaste e o deixe em paz. Segundo relatos, o senhor saiu ileso do incidente, mas não se sabe ao certo o que aconteceu. Alguns rumores defendem que o homem colocou fogo em seu próprio corpo, mas muitos outros investigadores acreditam que ele tenha sido vítima de combustão humana espontânea. Isso é bizarro. Número 7. Legista confirma combustão espontânea. O caso de Michael Faherty, de 76 anos, que morreu misteriosamente em dezembro de 2010, tornou-se um mistério para médicos e legistas investigadores do incidente. Em setembro de 2011, o legista Dr. Ciaran McLaughlin, que passou longos anos estudando a combustão humana espontânea, chegou à conclusão de que o caso de Michael tenha sido um exemplo desse tipo de explosão. Para chegar a esse resultado, investigadores perceberam que o fogo parecia ter sido contido apenas no corpo da vítima, mantendo intacto o piso e o teto do local em que Michael estava. Número 8. O mistério de Mary Heiser. Este é um dos casos mais estranhos e talvez um dos mais discutidos de combustão espontânea até hoje. Segundo o relatório do FBI, uma senhora de 67 anos pegou fogo e se queimou até a morte em julho de 1951. O incidente começou quando ela adormeceu fumando um cigarro em sua cadeira. Outro dado importante é que ela tomava uma medicação pesada e se encontrava grogue no momento em que dormiu. Para a investigação, a própria gordura do corpo da senhora foi a responsável para que o fogo queimasse com tanta intensidade. Esses casos foram investigados, mas os mistérios sobre esses fenômenos ainda não foram totalmente resolvidos. Eu sou Antônio Bocco e na busca por uma resposta, eu aguardo você no próximo vídeo.